Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje. O tema por aqui é mitomania. Para contar um pouco mais para a gente sobre isso, eu recebo aqui o psicólogo Aurélio Melo. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Eu queria que, para começar, o senhor explicasse para a gente, então, o que é mitomania? Mito é uma ideia que normalmente as pessoas não têm uma exata clareza do que ela significa, né? A gente pode entender por mito algo que parece com uma verdade, que não se sabe se foi verdade ou não, não é? Então, o mito de Hércules, né? O mito de Ulisses, são histórias que são contadas, né, na tradição oral, né? Foram contadas na Grécia Antiga, não foram escritas, e não se sabe se existiram ou não, se foi uma inspiração. Essa é uma primeira ideia de mito. Né? Uma outra ideia de mito é de uma falsa verdade. Então, alguém divulga uma notícia, alguém dá alguma informação como se fosse uma verdade. E as pessoas descobrem depois que era um mito, que aquilo não foi uma verdade. Uma outra ideia também muito comum de mito é a ideia de alguém que fez um grande feito, um herói, né? E depois aquilo se transforma numa história que é contada de gerações por gerações, né? Também essa é uma ideia muito comum de mito. Aqui, quando a gente vai falar de mitomania, é a mania por contar mitos, mitos no sentido de mentiras, não é? Então, algumas pessoas têm uma mania de contar mentiras, né? de pequenas histórias, pequenos fatos, pequenas notícias, que na verdade são mentirosas. E essa questão da mitomania, ela entrou ela passou a ser discutida de umas semanas para cá, aí quando a gente teve a nomeação aí para ministro, né? Mas não sem a posse, só a nomeação, e depois começou uma polêmica aí se aquilo que era apresentado era verdade, era mito, né? Então esse tema da mitomania aí percorreu um pouco as mídias sociais, né, nas últimas semanas, quando as pessoas estão falando a verdade, quando elas estão mentindo, por que elas mentem. Então, essa é a ideia da mitomania, aquele que tem uma mania por mentira, né? Aquele que é compulsivo por mentira. Até que ponto chega uma mentira a ser algo relativamente normal e depois passa realmente a ser uma mania, passa de uma certa normalidade? Até o senhor citou essa questão do currículo, né? Existem pessoas que colocam, por exemplo, no inglês fala que é intermediário, mas tem ali o básico. No caso, esse específico que o senhor falou, eram coisas até muito graves, muito grandes, né? De uma formação, Exato, mestrado, doutorado, enfim. exato. Existem, Priscila, nós aí teremos que fazer mesmo essa diferenciação, né? Então, quando uma pessoa mente de uma forma grave, visando um benefício próprio, visando um interesse, né? De uma maneira oportunista, calculada, então a gente não está falando propriamente da mitomania, né? A gente está falando de alguém que se aproveita para poder ter um benefício próprio. E essa pessoa, vamos supor que ela no dia a dia, ela não é uma pessoa que fica contando histórias falsas, inventando coisas sobre ela aleatoriamente, né? Ela mente de uma maneira pontual, visando um benefício, quer dizer, é algo calculado. Então não estaria dentro da categoria da mitomania, né? Aí seria um problema de caráter, né? Como você mesmo disse, algo grave, né? Você, por exemplo, falsificar o seu currículo lá, né? Você tem um campo, no caso da plataforma Lattes, você tem um campo onde você diz se comprometer com a verdade, né? Você, de certa, você assina aquilo, né?
E a gente sabe, às vezes, que a pessoa pode também, no currículo dela, falar de um inglês fluente, e esse inglês não é tão fluente. A gente também não vai dizer que é propriamente uma mitomania, né? Mas ela está tentando, vamos dizer, por uma necessidade de se empregar, por uma necessidade de melhorar o currículo dela, ela altera um pouco, né, a questão, a verdade, né, dos fatos, né? Também não chega a se classificar na mitomania. É alguma coisa muito séria, né? A gente precisa entender como uma questão ética, né? Como uma questão de ruptura, né? Com a moral, né? Com o contrato social. Mas a mitomania é algo de ordem mais particular, de ordem mais interior, e faz com que a pessoa minta quase que de graça. Ela tem uma compulsão por mentir, né? Por alguma razão, ela pode, que normalmente está muito ligada a baixa autoestima, a necessidade de fuga da realidade, outras vezes ligada à necessidade de se sentir importante, né? Então ela mente livremente, ela conta histórias, né? E é diferente desses casos onde há fraudes, onde há transtorno de caráter, né? Onde o indivíduo visa um benefício próprio, onde tudo é muito calculado. São as pessoas que acabam dando um plus para as histórias, né? A história não tem muita graça, ela vai lá e coloca ali algumas características que deixam a história ainda mais interessante. Exato, né? Quando a gente convive, né, com alguns amigos, alguns conhecidos, e aí a gente percebe que algumas pessoas têm aquela necessidade de se sobressair numa conversa, de ser notado, uma necessidade de se parecer interessante, né? Então ele conta uma história um pouco fantástica, ele conta uma história que vai um pouco além, então ele tem uma tendência a essa mitomania, né? Agora, o verdadeiro mitomano, né, vamos dizer, mitômano, né, esse é aquele que ele diariamente, continuamente, né, ele às vezes até perde um pouco a crítica, ele não percebe que ele está sendo, ele não está enganando as pessoas vão até se acostumando com aquele, fazem uma piada, fazem uma brincadeira, mas ele não consegue parar, né? Ele muitas vezes até nos extremos, no caso mais grave, ele de fato ele até rompe um pouco com aquela coisa social, né? E não se importa, já deixa de se importar com o que os outros estão achando, né? Da mentira dele, com a gozação dos outros, com o fato dos outros não estarem levando ele mais a sério, ele não se importa, porque para ele existe um prazer em contar situações, né, em inventar fatos, né, que possam impressionar aos outros. Até teve, há um tempo atrás, alguns anos, né, um rapaz que inclusive transitava ali pela alta sociedade, usufruía de festas chiquérrimas, passando-se por pessoa famosa, rica, e na verdade não tinha nada disso no currículo dele, né? Ele vivia uma história fantasiosa. Muitas vezes existem pessoas que elas criam, né, inventam uma própria personagem, né, quer dizer, ela também tá ligada a essa ideia da mentira, mas isso eleva a um patamar absurdo, onde ela faz parte, né, de tudo isso, de uma história, ela praticamente cria uma outra personagem de si mesma, né, e transita por lugares com outros nomes, se dizendo, né, se passando, como a gente viu o caso, né, a pessoa se passava por um piloto de avião, se passava por um alta patente militar, né? E aí a gente já está entrando numa esfera mesmo de um transtorno, né, grave, né, de caráter, muitas vezes ligado à psicopatia, né? Isso é muito comum entre os psicopatas, né? Mas aí eu volto a dizer, aí nesses casos, né, onde a mentira
onde a pessoa, a mentira é a criação de uma personagem de si mesma, visando benefícios, frequentar lugares, se passando por uma personagem, né? Aí a gente já está falando de alguma coisa muito ligada ao quadro da psicopatia, né, do transtorno de caráter, né, de algo assim, inclusive, de difícil tratamento, né, pouco tratável. Esse é diferente daquele mentiroso comum que não visa benefício, que tem um prazer em mentir e que mente continuamente, mas sem se beneficiar necessariamente. O único benefício dele é o prazer que ele tem em viver aquelas histórias, em ser notado, em fazer os outros rirem, em fazer os outros se admirarem com ele mesmo, não é? Mas, de fato, há casos em que a gente encontra a mentira dentro de um quadro de psicopatia, né? Então, os psicopatas são mentirosos profissionais, né? Mas eles fazem isso de uma maneira calculada, de uma maneira pensada, estratégica. E eles mesmos sabem o que estão fazendo, né? O mitômano, vamos dizer assim, ele é alguém que muitas vezes sabe, mas não é alguma coisa importante. Você encontra pessoas até que ficam oscilando entre a realidade e a fantasia, são pessoas que vivem muito na fantasia, né? Então elas muitas vezes elas sequer se dão conta, né, dessas, não tem importância para elas essa mentira, ela não tem uma crítica, ela não se envergonha necessariamente, né? Já nos quadros de transtorno de caráter grave, como o psicopata, né, ele sabe e, no entanto, ele não se envergonha. Aliás, essa é o que caracteriza, né, inclusive o psicopata, essa falta de uma censura interna, essa falta do envergonhar-se de si mesmo, de se constranger, né? O indivíduo não se constrange porque ele não tem uma censura interna. E a mitomania, ela se enquadra no quê? Num transtorno, alguma coisa do caráter, é só a questão realmente da autoestima? E quem é mais propenso, homens ou mulheres? Ela não chega a se constituir numa doença, num transtorno, né, com vários sintomas, com vários sinais, né? Ela muitas vezes faz parte de outros quadros, né? Ela é mais um sintoma da personalidade, um sintoma de pessoas com baixa autoestima, de pessoas que tentam fazer uma fuga da realidade, viver num mundo fantasioso, não é? Às vezes é muito comum ela se encontrar num quadro que a gente chama borderline, né? Quer dizer, personalidades que vão de um estado mediamente grave para muito grave da personalidade, né? De rompimento com a realidade, né? De transtornos de personalidade. Então, a mitomania, ela na verdade é uma característica que está presente em outros quadros, mas ela pode estar presente em pessoas que não necessariamente têm um transtorno grave, né? Como a gente conhece algumas pessoas que elas apresentam essa mania por mentira, mas elas não têm outras características ou algum transtorno que as prejudique ou que seja notado, né? Então, ela não se constitui uma doença, um transtorno psicológico, mas ela está presente em alguns transtornos e também nas pessoas comuns, né? O que caracteriza é justamente aquilo ser muito particular dela, né? Aquilo ser uma marca dela, socialmente muitas vezes ela até é reconhecida socialmente. Você conhece fulano? Aquele lá que conta as histórias e tal. Então, fica muito nesse nível, né, vamos dizer, de classificação, né? E daí mais homens, mulheres, crianças também podem ter? A gente sim, as crianças, elas têm uma fase do desenvolvimento e elas são muito fantasiosas. Então, isso às vezes é confundido com a mentira, né?
os pais ficam preocupados, né? Tem aquele momento do amigo imaginário, né? Então é um momento que os pais ficam, né? Puxa, mas será que a criança, por que ela está mentindo? Ela está fantasiando, né? Uma criança aí entre 3, 4, 5, 6 anos de idade, né? Então, ela está num período muito fantasioso. Ela começa a frequentar o ensino fundamental, ali 5, 6 anos, então se socializar, então ela começa a se engajar mais com a realidade, com o social, mas até então ela fantasia muitas coisas, essa fantasia faz parte da brincadeira dela. Você me perguntou, homens ou mulheres, a gente não pode esquecer que, apesar dessa característica da mitomania ser algo muito particular, isso está dentro de um contexto social, né? Então, dentro do contexto social, a gente vai observar com maior frequência entre homens, né? Essa característica entre homens, né? Talvez porque ainda exista uma cultura, né, do homem aventureiro, herói, né? Então, esse indivíduo mais sociável, né? Mais dado, né? Que mais contador de histórias. Então, por uma questão de cultura, me parece que isso é mais frequente entre os homens. Agora, a gente também vai encontrar as mulheres também que contam histórias incríveis, né? Também, muitas vezes, não se caracteriza como uma mentira, mas a gente observa nos quadros também de histeria, né, entre homens e mulheres, também, às vezes, uma exacerbação na hora de contar uma história, né? A pessoa conta a história de uma maneira muito dramática, tentando chamar atenção para ela, né? Ela exagera. Isso não chega a ser propriamente uma mentira sobre os fatos, mas ela teatraliza, ela dramatiza a história de uma maneira e você fica procurando a importância daquilo, né? Por que ela está dizendo isso? Às vezes você até acredita, fala, nossa, mas foi muito grave, mas quando você analisa assim, mais friamente, não tem nada demais naquela história, mas ela tem a necessidade de chamar atenção, né? Para si, ela tem a necessidade de ter uma plateia. As mentiras, elas são facilmente detectadas? Até o senhor comentou, né, que tem pessoas que falam aquele ali que conta histórias, mas a mentira, aquela que até a pessoa usa para encobrir alguma coisa ou para não ser punido por alguma coisa, é fácil de detectar? Olha, quando a gente convive muito, por muito tempo, muito intensamente com uma pessoa, a gente consegue perceber quando ela está mentindo, né? Então, se você perguntar, por exemplo, para um marido se a mulher dele mente, ou para a esposa se o marido dela como mente, né? Como são pessoas que convivem há muitos anos e diariamente, e às vezes muito intensamente, então um tem um conhecimento muito profundo do outro, vamos dizer assim, né? Tem um conhecimento muito próximo do outro, então ele sabe detectar a mentira, né? No outro. Entre amigos também que convivem há muito tempo, aquilo a mentira do amigo acaba sendo socializada, né? Quer dizer, os amigos aprendem a perceber os sinais, né? E às vezes aquele amigo que mente mais, ele ganha fama, então é muito fácil, não é? Agora, é mais difícil você perceber a mentira quando se trata de um estranho, né? Eu costumo dizer também que a pessoa que desconfia demais de tudo também é uma pessoa ingênua, né? Porque se ela não acredita um pouco, é porque ela não entende, né? Não está percebendo o que está acontecendo, né? Então, uma pessoa que desconfia demais e outra que confia demais, normalmente são pessoas ingênuas que têm dificuldade em detectar uma mentira. Mas em se tratando de pessoas estranhas, é difícil mesmo você perceber. Você precisa de um tempo. E a outra coisa é que tem pessoas que têm uma facilidade para mentir, mente de um jeito tão
discreto, tão, vamos chamar entre aspas, tão profissional, que realmente engana a maioria das pessoas, né? Um mito que se tem, né, uma mentira que se tem é assim, quando a pessoa mente para você, ela não olha nos seus olhos. De fato, muitas pessoas, elas se constrangem ao mentir, então elas dão alguns sinais, elas evitam o olho no olho, né, elas mudam a feição, né, é como se elas estivessem se sentindo vigiadas, né, e elas mesmas se constrangem com o que estão falando, é verdade. Mas você tem algumas pessoas, por exemplo, como pessoas com transtorno de caráter, pessoas, ou então mesmo os mitômanos, né? Onde elas mentem com uma certa naturalidade, né? E você tem, dentro do transtorno de caráter, você tem aí os psicopatas, que esses sim mentem olhando nos olhos, né? Muitas vezes não há mudança no tom da voz, não há alteração corporal, facial, né? Porque eles são pessoas, muitas vezes, de uma frieza muito grande e sem um constrangimento, não é? Desde pequeno nós aprendemos a nos envergonharmos, né, de algumas coisas. E essas personalidades psicopáticas, elas não demonstram isso, elas sofrem de uma ausência de constrangimento, né, de uma lei interna, de um sensor interno. Então, algumas pessoas, elas mentem e demoram para serem flagradas, percebidas na mentira, né? E a gente tem muitos casos assim de pessoas que são enganadas durante muito tempo, às vezes num relacionamento amoroso, a pessoa ela é enganada de uma maneira impressionante, né? Parece assim filme, né? E mas isso é muito atribuído aos psicopatas, né? A maior parte das vezes a gente convivendo com a pessoa, a gente começa a identificar a mentira. Se a pessoa que mente, então, né, que está enquadrada na mitomania, ela não se incomoda com essas mentiras, quem acaba diagnosticando e vendo que ela precisa de um acompanhamento, ajuda, tem cura isso, doutor? É sempre o outro que percebe isso, né? Normalmente ela não se incomoda em mentir, ela pode se incomodar com as consequências disso, mas mesmo assim ela demora para perceber a relação entre a mentira dela e às vezes o afastamento das pessoas, a descrença do outro, não é? Dependendo da intensidade, da frequência da mentira, ela não chega a ser um problema social, né? Então, o indivíduo, ele convive, ele trabalha, ele se relaciona, não é? Às vezes até o cônjuge dá um desconto para ele, né? Fala, aí não tem muito jeito. Mas, normalmente, a pessoa ela por si só, ela não procura ajuda, né? Normalmente, não. É necessário que tenha algumas consequências para que ela vá procurar ajuda e perceber, né, que ela cria no outro uma desconfiança, uma descrença, que as pessoas acabam não levando ela muito a sério. Mas mesmo assim, isso pode ser muito específico, isso pode ser muito pontual, não é? Quer dizer, você pode acreditar no trabalho dela, que ela é um bom profissional, realizar um bom trabalho, ela pode ser uma boa esposa, um bom marido, mas tem essa mania, né? Então, é uma mania que, às vezes, não chega a ser um grande problema para os outros, né? A não ser para ela mesma, ela faz essas fugas da realidade, né? E ela, às vezes, fica com dificuldade de viver as coisas como elas são, e ela, e ela tem essa necessidade, essa compulsão. Mas há alguns casos, assim, mais extremos, onde a pessoa acaba não tendo uma continuidade das relações, do que ela faz, né? Porque ela acaba vivendo muito na fantasia. Então, pode acontecer, em poucos casos, né, da pessoa
ela se deslocar socialmente, né? Ela não se encontrar e não ser levada nem um pouco a sério e ficar um pouco de canto, né? Ficar à margem dos outros, um pouco sem grupo, né? E o curioso é que muitas vezes ela mente para ela se sentir parte de um grupo, para se socializar com os outros, né? Isso é o curioso. Essa pessoa acaba também tendo algumas vantagens, até como o senhor falou, ela acaba fazendo parte de um grupo, então ela consegue entrar em empresas, fazer negócios, ou chega um momento que isso acaba sendo passageiro, fica um tempo em cada lugar e depois precisa mudar. Como eu disse, se não se trata de uma mentira calculada, estratégica, não é? Como é muito comum nos transtornos de caráter, né? As pessoas que mentem de uma maneira pensada, calculada, visando o benefício. Então, quando ela mente, vamos dizer assim, ingenuamente, né? Ela mente compulsivamente, a tendência é ser logo descoberta, né? As pessoas perceberem, né? Então, como eu falei, cair no descrédito, né? Na vida profissional, na vida muitas vezes social, com os amigos, né? Mas é interessante que às vezes essas pessoas podem ter outras características de personalidade e se tornarem carismáticas. Então, muitas vezes a mentira não chega a ser um problema e ela cria até um carisma, né? As pessoas dão um desconto para ela, né? Consideram outros aspectos da personalidade dela, de estar na companhia dela, né? Então acabam tolerando a mentira dela, né? E às vezes até se divertindo com isso, né? Às vezes a gente vê amigos que costumam estimular a mentira do outro, né? Porque eles se divertem, né? Eles gostam de ser plateia das histórias desse que é mitômano, né? Pode ser um bom vendedor? Nossa, um bom vendedor, ele, né, o vendedor, ele é um tipo que ele precisa ser carismático, né? Ele precisa ser empático, simpático, e muitas vezes ele conta histórias, e essas histórias são muito fantasiosas, mas veja, ele tem um objetivo, né, que é vender, né? Não seria aquele mentiroso compulsivo. Mas ele pode também ser aquela pessoa que conta um pouco de histórias a mais e fica agradável, né? Quer dizer, muitas vezes você vai comprar alguma coisa, você está em dúvida, você está um pouco inseguro, e aí entra num papo com esse vendedor, né? Ele fala de outras coisas, ele fala de amenidades, ele conta histórias, e, na verdade, tudo isso cria um carisma e você simpatiza, né, até um pouco com aquelas histórias, né? Isso é uma coisa curiosa, porque me aconteceu um fato, né, você falou isso, me aconteceu um fato impressionante, isso é verdade, não é mentira. Eu fui comprar um carro uma vez e o vendedor disse para mim que esse carro havia sido de um médico, ele tinha vendido o carro e trocado por um outro carro, e aí ele deu todos os detalhes, e esse vendedor disse para mim, olha, você pode olhar na região, você não vai encontrar um carro como esse, um carro usado. Ele querendo dizer assim, é um carro usado, porém é um carro bom. Você não pode rodar que você não vai encontrar esse carro. Ele foi de um médico, o médico trocou, e aí eu nem liguei para essa parte, né? Foi de um médico e imaginava que era o vendedor tentando dar credibilidade à mercadoria. Olha, anos depois eu entro numa consulta de um médico, numa clínica, né? E eu estou lá esperando a minha vez para a consulta. Entra um outro médico e pergunta, né, de quem é o carro estacionado aqui na porta da clínica? Eu falei, é meu. Ele falou, foi de um amigo meu, médico. Ele me emprestou. Então é uma coisa incrível, né? Não é porque é um programa sobre mitomania que eu estou querendo contar uma história, mas eu fiquei impressionado. Porque imagina numa cidade como São Paulo, né? Quantos milhões de carros, né? A frota de São Paulo é gigantesca.
né? E eu conheci, não necessariamente o proprietário do meu carro, mas conheci o amigo médico que usou e confirmou essa história que parecia ser fantástica, né? Ser uma história apenas de vendedor, né? Ser papo de vendedor. Então, isso aí também ensina para a gente que a gente não é o dono da verdade, né? E que a gente tem percepções, né? E que a mentira ela só aparece mesmo depois de um tempo, depois da convivência, né? A gente aprende, né? A ler os sinais, tal. Mas nesse caso eu estava totalmente enganado. Era uma história real. Né? Foi um aprendizado para mim. Quero agradecer ao senhor Aurélio Melo por todos esses ensinamentos que o senhor trouxe hoje para a gente. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. É um prazer falar com você e com seus espectadores. Muito obrigada. Bom, a Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.